Fala, galera que tá em casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é lançado semanalmente e que a gente sabe que foi muito aguardado por todos vocês. Hoje eu trouxe dois especialistas muito importantes e muito renomados. Temos aqui do meu lado esquerdo o Lorenzo. E aí, pessoal, tudo bem? Que é formado em contabilidade em Harvard, faz consultoria contábil aí pelo mundo todo, já viajou, já consultou Steve Jobs e várias pessoas aí muito importantes no mercado de trabalho e veio trazer um pouco dessa bagagem trabalhista, desses anos só de experiência pra gente. Temos aqui do outro lado também Dedé, um teólogo frustrado que resolveu depois ir pra contabilidade e acabou juntando esses dois tipos de conhecimento. E aí, pessoal, tudo bom? E hoje a gente tá aqui pra bater um bate-papo, uma roda de conversa, um negócio mais descontraído mesmo, pra transmitir pra vocês conhecimentos acerca do MEI, que é o microempreendedor individual. A gente vai começar falando sobre os direitos previdenciários. Quais são eles? O primeiro direito que a gente tem é a aposentadoria por idade, de mulheres e homens, que há aí uma certa diferença. As mulheres podem se aposentar a partir dos 62 anos, contanto que elas tenham contribuído por um tempo de 15 anos em média. Já os homens podem se aposentar a partir dos 65, e o tempo de contribuição também é maior, sendo ele 20 anos. O segundo benefício é conhecido como auxílio por incapacidade temporária. Também, antigamente, ele era visto como o antigo auxílio-doença. E também temos o por aposentadoria de incapacidade permanente. O auxílio-doença, para ele em específico, existe uma regra, que tem que ter 12 meses de contribuição para o INSS. Depois de cumprir essa carência, o segurado ele pode sim receber o benefício se ele realmente ficar incapaz de trabalhar. Agora, se ele ainda conseguir trabalhar, daí só lamento, choro e tristeza. Essa incapacidade do assegurado precisa ser comprovado, não é assim bagunçado. Ela tem que ser comprovada por meio de uma avaliação médica de uma perícia e tal do INSS. Também temos auxílio maternidade durante 120 dias, no caso de parto, adoção ou guarda judicial, no caso de pensão por morte, auxílio reclusão, dependentes, filhos e etc. Tá, Rebeca, só pra ver se sabe, Gans. Com qual percentual que o MEI tem que contribuir e sobre qual base? Bom, essa foi uma ótima pergunta e acredito que seja a dúvida de muita gente que está em casa também. O MEI tem que contribuir com 5% do salário mínimo, de acordo com a Lei Complementar de 2008. Essa porcentagem ela é mais reduzida mesmo, que foi justamente um incentivo, né, para as pessoas formalizarem mais esses pequenos microempreendedorismos. Cara, mas agora eu lembrei de uma coisa muito importante que eu acho legal falar também, que é sobre o auxílio-doença e auxílio maternidade, que a gente sabe que é uma realidade muito presente no Brasil. Então, o que é necessário para o MEI para ele ter direito a esses auxílios? Bom, é bem simples, tranquilo, e não vou enrolar muito para você também entender. Primeiro passo, tá com o pagamento da SNEI em dia. É necessário você ali, se possível, consultar um contador para ele te orientar se tem algum atraso, se você vai ter que pagar alguma multa, para ver se está tudo certinho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é necessário que você cumpra a carência mínima, ou seja, esse período, sendo ele 10 meses para o auxílio maternidade e 12 meses para o auxílio doença. E por último, você tem que comprovar isso de alguma forma, comprovar que você está inválido por auxílio doença ou comprovar realmente que você teve um filho que você vai necessitar desse auxílio maternidade. Pode ser com a certidão, com a guarda judicial ou até mesmo com uma perícia médica, dependendo do caso. Então, tu que é contabilista, né, poderia nos explicar como que funciona essa parte do benefício, né, para entender melhor? Então, Dedé, explicando um pouco sobre o auxílio-doença, né? Eu vou dar um exemplo do nosso cameraman ali, né, Luiz Miguel. Por exemplo, Luiz Miguel, ele é um designer gráfico, né? Ele é MEI faz 1 ano e meio, 18 meses. Aí, enfim, ele sempre tá trabalhando ali no computador dele, no notebook, porém, ele teve uma fratura na mão. Ou seja, tipo assim, ele fica incapacitado de trabalhar, sendo que o trabalho dele é tudo no PC, tudo no computador, teclando. Então, o que o Luiz Miguel vai fazer? Ele vai recolher ao auxílio-doença. Como a Rebeca disse anteriormente aqui no nosso bate-papo ainda, mas assim, como ela falou anteriormente no bate-papo, né, ele primeiramente tem que pegar o laudo médico e apresentar pro INSS, né, recorrer, no caso. Ou seja, o laudo tem que ser válido. Sim. E tem que ser perante os médicos que ele é invalidado de trabalhar perante esse período, né? Não pode ser um atestado qualquer, não, negócio de familiar, de vacina lá, no postinho ali, né? Não é assim. Tem que realmente provar que a pessoa não pode, né, exercer a função dela. No caso do Luiz Miguel, que fraturou a mão, né, hipoteticamente, né?
ele não pode exercer a função de design gráfico, porque é relação computador e tal. Daí tem que ter os requisitos mínimos, né? Que eu acho que a Rebeca até comentou aqui anteriormente. Primeiramente, ele tem que ter contribuído por um ano para o INSS, né? Pagar aquela porcentagem, no mínimo 5%. E também ele tem que ter contribuído para o DAS. Ele tendo em débito e sem carência nesses 2 pagamentos, né? Ele tem aí sim o auxílio doença, né? Garantido pelo governo, né? Pelo que estiver fora. E lembrando que esse valor do auxílio doença vai ser 91% da média que o Luiz Miguel, por exemplo, teve como MEI. E se ele ganhou equivalente a um salário mínimo, ou até, enfim, um pouquinho mais ali, sempre vai bater com o salário mínimo. Ele nunca vai ganhar menos que o salário mínimo. Ou seja, se a média é o salário mínimo, ele vai ganhar 100%, que é o salário mínimo. Ou se for um pouquinho acima do salário mínimo, 91%, se 91% for menos do que o salário mínimo, vai arredondar sempre o salário mínimo. Né? Isso é o requisito básico do governo. Entendi. Então, só pra gente conseguir compreender melhor, né? Me corrija se eu estiver errado. O básico funciona. Se você estiver com o pagamento em dia, se tiver tudo certinho, pode ficar despreocupado que vai dar tudo certo. Vai receber tranquilo. Então, já que o Dedé, né, fez essa pergunta pra mim, né? A gente tá tocando uma bola pro outro, eu vou tocar agora uma bola pra Rebeca, né? Sobrou pra mim agora. Então, eu falei aí sobre o auxílio doença, né? Mas falando um pouco sobre o auxílio aposentadoria, eu queria entender uma coisa, Rebeca. Como é que, tipo, funciona assim? Tem como tu se aposentar por tempo de contribuição? Ou é só por tempo de serviço mesmo, né? Por idade, né? Desculpa. Bom, para começar, o MEI ele não pode se aposentar por tempo de contribuição com um pagamento regulado das dele, que é os 5% só. Assim é praticamente impossível. Para ele poder se aposentar, e tem sim como por tempo de contribuição, é necessário ele pagar um valorzinho a mais, que seria 20% sobre o salário mínimo. Dessa forma, iria aumentar o valor e contribuir para que o tempo de contribuição seja também considerado nesse caso. O pagamento dessa diferença ele é feito mensalmente, através do famoso GPS, que a gente estava conversando mais cedo, que é o Guia de Previdência Social. E aí, fazendo esse procedimento certinho, pagando uma porcentagem a mais do que o normal, você pode sim se aposentar. E aí, fazendo esse pagamento certinho, você pode sim se aposentar pelo tempo de contribuição. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta pro André, que tá muito caladinho aqui, a gente também quer a contribuição dele e vai jogar a bola para ele também. André, o que é essa qualidade do assegurado e o que acontece também se o MEI deixar de pagar a DAS, que é esse... Colaboração. O que é essa colaboração, essa simplificação de impostos, né? Então, a qualidade do assegurado pro MEI, ele é basicamente quando o MEI é garantido os benefícios que ele pode ter por meio do INSS, né, no caso. Então, alguns benefícios são auxílio-doença, aposentadoria, o salário maternidade e alguns benefícios assim, né? Se o MEI ele deixa de pagar o DAS em dia, ele vai perdendo algum desses benefícios e, além disso, o atraso ele gera multas e juros, que é de 0,33% por dia, podendo chegar até 20%. Então, os juros eles também seguem a taxa Selic. Então, a pessoa ela vai começar a pagar uma multa que vai, com o tempo, acumulando e vai gerar um prejuízo. Né? Sim. Então, se a dívida ela não for paga, ela pode ter o CNPJ do CPF com algumas restrições. Então, vão gerar alguns problemas caso a pessoa ela fique devendo esse valor, né? É verdade, mas né? Isso só deu. Então, André, muito obrigada por ter dado essa resposta pra gente. Obrigada também, Lorena, por estar aqui contribuindo com tanto conhecimento. E agora, pra gente resumir mais e fechar essa pauta para outro ponto que a gente também acha muito interessante e válido para a sociedade, eu queria te perguntar, Lourenço, tu como um contador experiente aí na área, que já trabalhou muito com isso, né? Como que o contador pode ajudar um MEI? Vamos supor, tô iniciando aqui agora, tô sendo MEI agora. O que tu pode fazer, assim, pra ajudar, pra guiar ele, pra dar um norte, assim, pra ele, sabe? Como fazer, que instrução dar? Bom, Rebeca, primeiramente, sim, né? Porque o requisito básico, se vocês estão fazendo contabilidade, né? Em relação a um bom contador, tem que ser aquele que auxilia a entidade, né? Seja ela uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte ou um próprio MEI, né? Que é 1 ou 2 usuários máximo. Enfim, então a função do contador, né? É principalmente auxiliar. Por isso que assim, muitos MEIs acabam tentando se pensar em relação do contador, aquela coisa toda, né? Por ser uma coisa pequena e tal. Porém, a gente vê nesse caso a importância de um contador para um MEI. Em relação de todo esse
impostos, né? Mesmo que simplificado, né? Tem o DAS, tem o INSS, enfim, né? Para saber direitinho também os direitos, né? Que o MEI tem, né? Ao contribuir, né? Para todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Então, só retomando tudo que a gente falou sobre os auxílios, né? A gente falou que tem auxílio de aposentadoria, né? Por idade ou por contribuição, né? Caso pague aquela taxa a mais, né? As mulheres com 62 anos de idade, os homens por 65 em relação ao quando é por idade e tempo de colaboração, né? Pagando os 20%. Então, indo adiante, né? Auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio doença, né? Que eu contei a história aqui do Luiz Miguel, nosso comandamento, né? Que é quando a pessoa tem uma fragilidade, enfim, né? Não pode trabalhar por um período. Salário maternidade, né? Vocês querem ser mamães e são mães, vocês também podem ter esse auxílio, né? Para cuidar do filhinho e tal, né? Ficar em casa. Né? Carência de 10 meses de contribuição no mínimo. Sim. E o benefício, né? Concedido em caso de parto, né? Adoção ou guarda judicial, como a Rebeca falou aqui. Pensão por morte, né? Infelizmente, espero que ninguém passe por isso aí, né? Mas aquelas pessoas que estão dependentes do MEI acabam tendo esse auxílio, né? De pensão de morte. Auxílio reclusão, né? Que também espero que ninguém tenha, né? Que em relação a quando a pessoa é presa, né? O MEI deve ter efetuado contribuições regulares para o INSS, né? Para poderem ter esse auxílio. Sim. E são destinados aos dependentes segurados e que foi recolhido à prisão em regime fechado. Né? Então não recebe regime aberto, só em regime fechado. E a aposentadoria por invalidez, né? A última, no caso, se a pessoa, por exemplo, é algo mais grave, assim, que a pessoa não pode mesmo trabalhar mais, né? Se a pessoa designer gráfico, perdeu as duas mãos. Entendeu? Né? Aí fica complicado, entendeu? Então, o MEI deve estar em dia com os pagamentos, né? Caso aconteça esse último caso aí. Sim, sim. Tem uma carência ali no máximo de vezes. Então, assim, apesar de ser um negócio pequeno, que aparentemente seja mais simplificado, assim, tanto em questão de imposto como de legislação, é importante ter um contador ali para te orientar, né? Pelo menos ali no começo, ou então, vamos supor, a cada 5, 6 meses, para vocês avaliarem as coisas juntos, porque o contador, ele tem ele estudou para isso, né? Então, ele sabe ali quais são as falhas, como você pode crescer melhor, como avaliar melhor as finanças, e também acredito que tenha muitos MEIs que não saibam dos seus próprios direitos, né? Então, o contador, acho que ele também entra nessa parte de auxiliar, de informar, né? Com certeza. E só um adendo assim, no que tu tá falando, tipo assim, e isso é muito importante, né, para as pessoas que não estão formalizadas, né? Porque é o mesmo programa para formalizar as pessoas autônomas que não são formalizadas e que acabam não tendo esses privilégios, né? Acabam tendo direitos. Então, a importância de formalizar. Porque caso você, né, autônomo, acontece qualquer uma dessas coisas, vocês estão todos segurados pelo governo. Ou seja, deu um acidente ali, não pode mais trabalhar. Se você não é MEI, você não ganha nada. Que é o que acontece muito, né? E a pessoa não sabe. Exatamente, a pessoa fica à mercê e está deixando de ter, né, essa oportunidade de se formalizar e ter essa segurança, né? Porque ser autônomo já é meio difícil, né? Já tem aquela coisa da organização financeira, né? Você tem que ter todas essas responsabilidades, né? E o MEI serve como facilitar a sua vida. Autônomo, vendedor ou... Auxilia, né? Ele acaba auxiliando com os benefícios, né? Que o governo ele disponibiliza para os MEIs, né? Então é algo que vai ser muito bom para a empresa da pessoa contratar iniciando ainda, né? Sim. Os microempreendedores, né? No caso. E a gente falando de MEI, aquela coisa toda. Dedé, eu queria entrar no assunto, né? Como é que seria isso nos tempos bíblicos? Tem algum exemplo, né? Tem MEI na Bíblia? Tu que é um cara que já fez teologia, né? Sim. Você está aposentado e tal, né? Não sei se tu lembra. Mas fala aí pra gente, Dedé, como é que é? Passa o microfone pra você. Então, a gente pode tirar uma personalidade da Bíblia que a gente pode acreditar que ela, nos tempos atuais, seria considerado MEI, que é José, né? O pai de Jesus. Então, ele, nos tempos bíblicos, na Bíblia, né, em Mateus 13:55, se eu não me engano, conta que ele cuidava de marcenaria, né? Ele trabalhava com carpintaria. Ele trabalhava com essa parte de madeira, né? E hoje em dia, uma das atividades que as pessoas que trabalham por meio do MEI são consideradas também tem carpintaria. Então, o pai de Jesus seria considerado hoje sim MEI. Ele não tinha funcionário também, que é um dos casos que o MEI ele
pede, né? No caso, pode até ter um Tem um funcionário, só, né? mas no caso de José, ele não tinha funcionário, né? Ele não é relatado na Bíblia que ele poderia ter algum funcionário. Sim. Ele trabalhava sozinho, como autônomo, e também tem a questão de salário, né? Uhum. Então, hoje em dia, o MEI ele pode ter salário até de 81 mil. Anual, né? Isso, anualmente. Só que na época de Jesus, né, é meio difícil. Eu acho que- Real, né? é, Real. Então, eles têm esse valor, vamos dizer em moedas, né, no caso. Mas, pro contexto da época, ele se encaixaria totalmente nesse contexto, né? Mais Porque- parecido assim, né? Colocando Sim. dos dias atuais, né? Sim, claro. Ele não ia receber tanto dinheiro pelo trabalho dele, mas iria receber uma quantidade que seria considerável, possivelmente meio. Sim. Então, vários contextos que a gente vai lendo, vai absorvendo, né, da Bíblia, nos diz que ele, com certeza, nos dias atuais, trabalharia como MEI, como microempreendedor individual. Muito interessante. E aí, Lolo, deu pra sanar a tua dúvida aí? Conseguiu Pois entender é, né? Eu pouco também mais? um cara, porque eu sou um cara que eu tenho mais contabilidade, dentro da Bíblia ali, né? Quiser. Mas Esse é bom nome, sempre a né? gente aprender, né, também procurar estudar para saber como que a gente pode integrar tanto a Bíblia como a contabilidade, né? São dois polos que a gente pode unir para fazer um trabalho melhor, né? Com ética, responsabilidade e tudo para deixar um ambiente melhor de trabalho, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que precisa muito de exemplo e casos reais. Eu lembrei agora que a gente tem um amigo que a gente trabalhou junto até nós 4 vezes, nós 4, né? Que é o Pedro Cauã, que ele é um MEI. Não sei se vocês se recordam que a gente fez um projeto junto. Eu acho que seria muito legal se a gente fizesse uma entrevista com ele, assim, perguntando se ele sabe dos direitos do MEI, se ele. Se ele. Como que posso Tem falar? a consciência Se ele dos tem a direitos e consciência, tal. se ele exige os direitos dele. Você sabe todo esse assunto que falou. Isso. Aí a gente vai ver também a importância do contador, porque se ele não sabe, seria ideal o contador ali pra ajudar ele nessa parte. Entende, ó? Tem um Lolo pra ti, ó. O que vocês acham? Bem, então, a gente vai fazer uma entrevista que vai anexar aqui também, junto desse videocast, pra deixar pra vocês. Ó, vou dar desafio, ó, Luiz Miguel, tu que tá por aí, né, que tá vendo o vídeo, faz essa entrevista aí pra nós, Cauã. Lança aí no nosso trabalho.